pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre todos os nomes do José Saramago. Eu li esse livro pela minha participação no Desafio Les Mis 2017. Caso você não tenha visto o vídeo que eu fiz com a minha lista de leituras, eu vou deixar o link para ele lá embaixo, certo? Muito bem, uma das categorias desse desafio é justamente um livro do Saramago, e daí eu escolhi esse daqui que é o Todos os Nomes, que é um livro que, apesar de ser um livro que eu gosto muito do Saramago, é um livro que eu acho que ele está assim, não deve nada, por exemplo, ao Ensaio sobre a Cegueira. É um livro que as pessoas geralmente não leem, ele passa um pouco batido dentro da obra do Saramago, o que é até compreensível, dadas as proporções que alguns dos livros desse autor acabaram ganhando ao longo dos anos, né? Esse então é um romance de 97, e ele foi o primeiro romance depois do Ensaio sobre a Cegueira, né, que talvez seja o livro mais célebre do Saramago. O que equivale a dizer que esse daqui é um livro que corresponde, que ele foi escrito e publicado na fase que, no período que corresponde à segunda fase da obra do Saramago. A primeira fase da obra dele se estende desde lá do Manual de Pintura e Caligrafia até o Evangelho segundo Jesus Cristo, e a segunda metade da obra dele começa no Evangelho segundo Jesus Cristo e vai dali adiante. Quem fez essa divisão não sou eu, não foi a crítica, foi o próprio Saramago. Eu já comentei inclusive isso aqui com vocês, que ele tem um discurso que ele diz que na primeira fase da obra dele ele tentava descrever a estátua, e na segunda fase ele tentava descrever aquilo que estava por dentro da estátua, a saber então a pedra. O que significa que ele sai um pouco daquele universo mais demarcado geográfica e historicamente, por exemplo, o universo de Portugal, não é? Quando a gente pensa lá no Memorial do Convento, no Levantado do Chão, ou na História do Cerco de Lisboa, ou mesmo quando a gente pensa na Península Ibérica, quando a gente vê lá livros como, por exemplo, A Jangada de Pedra. Né? Esses livros todos já tem vídeo no canal, e o link para uma playlist com todos esses livros, com todos esses vídeos, vai estar lá embaixo também. Muito bem, já nessa segunda fase da carreira do Saramago, o que a gente percebe é uma espécie de universalização dessas temáticas, e uma das características principais, além dessa imprecisão geográfica e temporal, é justamente a ideia de que a maioria dos personagens, a partir desse momento, vão perdendo os nomes. Né? Esses personagens, eles vão... é muito difícil você ver personagens dessa segunda fase da obra do Saramago com algum nome de fato. Salvo pessoas como, por exemplo, o Tertuliano Máximo Afonso, lá do Homem Duplicado, ou, enfim, alguns personagens da Caverna, mas esses são alguns livros em específico. Mas, enfim, esse então é um romance de 97 que veio lá exatamente em seguida ao Ensaio sobre a Cegueira. E esse livro ele vai falar basicamente da história do Senhor José, que é esse funcionário da Conservatória Geral dessa cidade que não fica muito bem definida qual seja. Mas uma coisa interessante é que, e essa Conservatória Geral é como se fosse o cartório. As pessoas vão lá para fazer registro de nascimento, óbito, casamento e divórcio. E o senhor José, ele é o funcionário que está assim, no degrau mais abaixo dentro da escala hierárquica desse universo burocrático que o Saramago constrói aqui com este livro. O senhor José, então, ele é um funcionário extremamente aplicado. Ele trabalha, ele já tem ali por volta dos seus 50 anos, já faz 26 anos que ele trabalha neste lugar. E ele sempre se demonstrou um funcionário extremamente aplicado. Ele sempre fez tudo corretamente, ele nunca faltou no serviço. Enfim, ele sempre teve esse ímpeto de ser bem visto pelos seus superiores hierárquicos. E essa questão da hierarquia e do próprio ambiente que o Saramago constrói
aproxima muito este livro do universo, por exemplo, dos livros do Kafka, né? Você vê as relações entre esses personagens aqui, entre esses funcionários da conservatória, você vê o ambiente sufocante marcado por essa burocracia que é extremamente generalizante, e eu vou falar mais um pouquinho disso mais pra frente. Isso me lembrou bastante livros como, por exemplo, O Processo ou A Metamorfose do Kafka. Mas enfim, é nesse ambiente então que trabalha aqui o Senhor José, que é uma pessoa extremamente banal, extremamente ordinária no sentido de ser alguém que você poderia passar pelo Senhor José na rua sem perceber, sem dar por isso. Né? E o Senhor José, durante o dia, ele trabalha na conservatória. E uma coisa interessante é que essa construção, a construção da conservatória, ela assume proporções assim quase mitológicas. O primeiro capítulo deste livro, ele é extremamente descritivo e ele descreve o aspecto físico dessa conservatória. E isso acaba, de certo modo, mostrando pra gente as proporções ciclópicas quase cutulianas que esse lugar tem. Pois bem, nessa construção havia em um tempo, em algum lugar do passado, havia uma série de casinhas destinadas aos funcionários para que não houvessem, digamos, desculpas para atraso ou para coisas desse tipo. Então os funcionários eles moravam em casas que foram construídas a meias paredes ali com esse ambiente da conservatória. Ao longo do tempo, com, enfim, as medidas de reurbanização e com o próprio crescimento da conservatória, porque isso é uma coisa importante aqui dentro desse livro, os espaços eles não se mantêm os mesmos, mas eles não são estáticos, eles são espaços em expansão, e isso é outra coisa que eu preciso falar daqui a pouco. Enfim, o fato então é que dessas casinhas todas que foram construídas a meias paredes ali com a conservatória, apenas a casinha do senhor José resistiu e ele é o único funcionário que tem o luxo e o privilégio de morar ali nesse local. Muito bem, só que ele tem uma condição para morar ali. Ele não pode, sob hipótese alguma, cruzar a porta que liga a casa dele à conservatória. Então ele tem que sair de casa, como todo funcionário, dar a volta no quarteirão para poder entrar dentro da conservatória. Mas enfim, o fato então é que durante o dia o senhor José trabalha nesse ambiente e durante a noite ele tem um hobby, não é? Como a maioria das pessoas tem um hobby, o senhor José também tem. E o hobby dele é colecionar recortes de pessoas famosas daquela cidade. Então ele está ali um dia revendo essa sua coleção, quando lhe vem a ideia uma ideia que pode, de certo modo, fazer com que a sua coleção ganhe em prestígio, digamos assim. A ideia é a seguinte: e se eu pegasse, o senhor José, se eu pegasse os registros que eu tenho desses famosos aqui na conservatória e acrescentasse algumas informações nessa minha coleção, de modo que ela se torne cada vez mais rica de um ponto de vista da informação que ela contém. E justamente a partir do momento em que essa ideia lhe ocorre, o senhor José começa a infringir a regra que diz que ele não pode entrar na conservatória e passa então, ele espera todos os funcionários irem embora, aí ele vai, abre aquela portinha de acesso e acaba indo lá e chafurdando nesses arquivos para poder colher essas informações. Um belo dia ele está nesse serviço e daí o que acontece? Ele pega esses verbetes desses famosos, só que no meio desses verbetes vem uma ficha onde constam informações sobre uma mulher extremamente desconhecida. E por algum motivo, ele não fica claro o porquê desse motivo, mas por algum motivo o senhor José começa a pensar que seria muito interessante se ele tentasse encontrar essa mulher desconhecida. E é esse o motivo principal aqui dentro deste livro do Saramago. A partir desse momento a gente vai acompanhando a busca desse personagem, do senhor José, por essa moça. E ele vai ficando cada vez mais obcecado com a ideia de encontrar essa mulher desconhecida. Então ele começa a mentir, ele começa a enganar,
ele começa a infringir as leis internas da conservatória, ele começa a infringir as leis externas à conservatória, ele invade a escola em que essa moça trabalhou e a escola em que essa moça estudou, ele chega inclusive a invadir a própria casa onde essa mulher, enfim, a casa dessa mulher. Ele começa a falsificar documentos, ele começa a, enfim, a interrogar as pessoas, ele começa a roubar os verbetes, ele rouba as fichas dessa mulher na escola, enfim, ele passa desse sujeito extremamente banal para um criminoso, assim, da noite para o dia. E isso acontece justamente por conta dessa crescente obsessão que vai alimentando aqui a trama deste livro. Mas enfim, o fato então é que uma coisa interessante neste livro, e que já vinha acontecendo desde lá do ensaio sobre a cegueira, é que com esse, apesar do título ser todos os nomes, só aparecem dois nomes aqui nesse livro. O do Senhor José e o do fio de Ariadne. Por quê? Antes de eu falar isso, eu vou falar outra coisa. O resto dos personagens são designados por suas funções. Então tem o subgerente não, como é que é? O subconservador, tem o conservador, tem o auxiliar, tem a velha do resto do chão, tem o marido ciumento, tem a mãe e o pai da mulher desconhecida, tem a mulher desconhecida, tem o diretor da escola, enfim, não há, os personagens aqui, eles não são nomeados. Os únicos dois nomes que aparecem são, como eu disse para vocês, o do Senhor José, que é um nome extremamente comum, não é? É um nome, enfim, que designa, e além de ser um nome extremamente comum, é um nome que acaba, de certo modo, remetendo à personagem bíblica, né? Que é José lá o pai de Jesus. E como o pai de Jesus, esse José aqui, ele é aquele que obedece. Ele é quase que um secundário dentro desse universo, apesar de ele ser o personagem principal, mas a função que ele desempenha é uma função ali, dentro desse universo burocrático, é uma função que qualquer outra pessoa poderia desempenhar, ou seja, ele não é Deus, ele é só um carpinteirozinho ali, né, para manter essa analogia com a Bíblia. Então ele pode ser qualquer pessoa. Então perceba que justamente por conta dessa assimilação que a gente faz com o José bíblico, a gente tem essa dimensão um pouco não mitológica, mas eu vou usar essa palavra na falta de uma melhor. Essa dimensão quase que mitológica desse nome que esse personagem tem. Né? E os nomes são coisas importantes, né? Afinal de contas, o título do livro já remete a eles. E o outro nome é Ariadne. Esse fio de Ariadne é uma corda que esses funcionários começaram a usar para poder se deslocar no meio das estantes, dos arquivos dessa conservatória. Por quê? Porque apesar de ser uma conservatória que tem apenas um corredor onde você tem o arquivo dos mortos e o arquivo dos vivos, ela é tão extremamente extensa que pessoas já chegaram a se perder lá dentro. Então perceba que a conservatória é um labirinto em linha reta, digamos assim. E, inclusive, o labirinto é uma figura muito importante dentro desse romance, sobretudo por conta dessa ideia de que esses espaços eles vão se expandindo ao longo do tempo. Mas enfim, o fato então é que esse fio de Ariadne é a corda que eles se utilizam então, que eles passaram a se utilizar para poder se movimentar de uma maneira um pouco mais segura dentro dos grotões desses arquivos. Pois bem, e quando a gente pensa em Ariadne, né, a gente lembra lá da mitologia em que você tem a figura dessa mulher chamada Ariadne, que entrega um novelo de lã para o Teseu, para que o Teseu possa entrar no labirinto, matar o Minotauro e voltar. Então perceba que, pelo menos me parece, que não é à toa que o Saramago coloque esse nome de fio de Ariadne em um lugar, né, essa função da Ariadne que, além de guiar o Teseu, transformou o Teseu em herói, porque afinal de contas, não fosse Ariadne, Teseu teria morrido lá no meio do labirinto, mesmo tendo matado o Minotauro. Então perceba que essa ideia da Ariadne, ela acaba, de certo modo, tendo uma dupla função.
a função de guiar e a função de transformar o que não tinha qualidades heróicas em herói. E isso é uma coisa muito importante quando a gente vai perceber, quando a gente vai pensar a construção desse senhor José. Porque lembra lá que de herói ele não tem nada. Mas enfim, o fato então é que justamente por conta da pista que o Saramago nos dá ao introduzir esse nome dentro da narrativa, acaba fazendo com que a gente que já nos venha essa questão, essa imagem do labirinto. Então, basicamente, são 4 os ambientes em que se desenvolvem as ações aqui desse livro. Evidentemente, há outros ambientes, como por exemplo a casa da moça, a casa dos pais da moça, a casa da velha do resto do chão, mas enfim. Basicamente são 4 os ambientes. Você tem então a conservatória, você tem a escola, você tem a cidade e você tem o cemitério. Então, e esses 4 ambientes, eles vão adquirindo proporções cada vez mais enormes. Eles vão se tornando uma espécie de... eles são ambientes tão vertiginosos que a construção deles lembra bastante os labirintos mesmo. Sobretudo a conservatória e o cemitério. E é claro, e lembrando sempre que, sobretudo a conservatória, ela é um labirinto em linha reta que vai se expandindo à medida que o tempo passa, porque as pessoas não param de nascer e de morrer. Então, quanto mais o tempo passa, mais eles têm que aumentar esses arquivos que eles possuem, porque nessa época aqui eles ainda não queriam se utilizar da tecnologia e coisas assim. Além disso, então, como eu comentei com vocês, a gente tem o ambiente da cidade e a gente tem o ambiente da escola, que é lá onde esse sujeito, que é a escola em que esse senhor José vai invadir. E perceba que esses 4 lugares, de certo modo, eles vão demarcar o ciclo da vida de uma pessoa. Então, você nasce e vai na conservatória e coloca lá o seu registro de nascimento. Aí você vai para a escola, aí depois você vai pela cidade, no ambiente de trabalho e coisas assim. E depois, quando você morre, você vai parar no cemitério e depois você volta na conservatória. Você não, seus parentes voltam na conservatória para poder fazer lá a sua certidão de óbito. Então perceba que nesse sentido é um romance cíclico, porque é justamente nessa ordem em que esses ambientes vão aparecendo. Outra coisa importante para essa ideia do labirinto, quando a gente pensa no labirinto, grosso modo a gente pensa também nessa ideia da incerteza. E essa incerteza ela fica latente aqui nesse livro quando a gente começa a perceber que quase não existem cenas iluminadas dentro dessa história. Ou está de noite, ou está extremamente escuro, ou está chovendo, ou está com nevoeiro, com neblina e coisas assim. Então perceba que essa ideia da escuridão, do limiar entre o claro e o escuro, acabam contribuindo para esse ambiente claustrofóbico e para esse ambiente de incerteza, o que acaba gerando cada vez mais, esses 2 fatores, a claustrofobia e a incerteza, acabam gerando cada vez mais a ideia de um ambiente de proporções titânicas. Muito bem. E perceba, é por esses 4 ambientes aqui, então, que esse personagem vai se deslocar. E essa ideia de que esses 4 ambientes e essas 4 ambientações, esses 4 espaços e essas 4 ambientações vão reforçando essa ideia da incerteza, de certo modo, acaba fazendo com que o personagem abandone toda aquela burocracia do início aqui do livro. Porque no início a gente tem um ambiente extremamente sufocante, extremamente burocrático, mas ainda assim, o primeiro capítulo do livro é, digamos, o capítulo em que prevalece a claridade. Quando a gente pensa nos demais, a gente sempre tem essa ideia toda dessa incerteza e dessa escuridão e coisas do tipo, o que acaba, de certo modo, afastando dessa ideia burocrática. Por quê? Porque a burocracia é algo exato. Não tem como você ser exato e incerto ao mesmo tempo. Então perceba que a própria maneira, com os próprios elementos que o Saramago vai colocando aqui dentro desse livro, acabam crescendo à medida em que esse personagem vai
se afastando daquela burocracia que ele tinha no início. Então, no limite, esse romance ele fala da capacidade que os nomes têm de representar aquilo que eles nomeiam. Por quê? A ponto de nós confundirmos o nome com a realidade. Quando a gente pensa em livro, a gente não pensa na palavra livro, a gente pensa no objeto livro. Ainda que o objeto livro poderia se chamar cama, né? Enfim, Saussure já disse isso a long time ago e eu não vou ficar aqui me delongando nesse aspecto. Mas isso é uma coisa muito interessante, porque à medida em que você percebe essa ideia de que o nome não é aquilo que o nome representa, a epígrafe deste livro começa a fazer um pouco mais de sentido. E a epígrafe é: conheces o nome que te deram, não conheces o nome que tens. E essa epígrafe foi retirada do Livro das Evidências. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. O Livro das Evidências, livros que o Saramago, dos quais o Saramago retira essas epígrafes, não existem. Ele inventa esses títulos e essas epígrafes para colocar aqui, tá bom? Porque eu vejo muita gente falando: nossa, eu já fui em livrarias que a pessoa estava procurando o livro das vozes que o Saramago cita. Não, tá bom? Isso non-existe, tá bom? Bom, enfim. E isso por quê? Por que a gente confunde o nome com a realidade? Porque, de certo modo, o nome delimita a realidade. Quando você diz que isso daqui se chama livro, antes disso daqui se chamar livro, ele tinha, sei lá, 1000 possibilidades de nomes possíveis e imagináveis para este livro. Quando você fala livro, você acaba restringindo a realidade do objeto a essa nomenclatura. Não é? Enquanto você delimita a realidade, você está individualizando. Isso daqui não é mais simplesmente o objeto. Dentro do índice de objetos, isso daqui se chama livro. Isso daqui, sei lá, deixa eu ver, só tem livro aqui perto de mim, puxa vida. Mas enfim, você entendeu o que eu quis dizer. Bom, então perceba que só que se eu disser livro, eu posso estar denominando isso, ou eu posso estar denominando qualquer outra dessas coisas aqui. Então perceba que você conhecer o nome não significa que você conhece a realidade. Significa que você conhece algo que denomina uma parcela muito ínfima do real, não é? Então, perceba que quando você começa a pensar nisso, dentro aqui da estrutura do livro, e pensando sobretudo nessa epígrafe, essa ideia toda dos nomes e desses personagens que não vão recebendo nome, vão ficando cada vez mais interessante. A ideia que você tem disso tudo começa a ficar cada vez mais clara. E de certo modo, então, já que eu só conheço o nome que me deram, mas eu não conheço o nome que eu tenho, o que a gente acompanha aqui não é simplesmente esse senhor José à procura da desconhecida. Quando ele sai em busca da desconhecida, ele descobre que ele é um potencial criminoso. Então perceba que ele vai em busca dela só como pretexto. Na verdade, ele está buscando mais do que ela a si mesmo. Essa coisa que faz com que ele se movimente de maneira cada vez mais obcecada por essa ideia de encontrar alguém. E esse alguém é a moça, mas não é só a moça. E essa ideia toda desse personagem que sai desse universo burocrático. Porque perceba, dentro do ambiente da conservatória, o que importa não é a história das pessoas, o que importa é os nomes das pessoas que estão lá. Né? O que importa não é a realidade dessa pessoa. O que importa é algo que nomeie essa realidade para que fique ali arquivado dentro do prédio da conservatória. Então perceba que quando o senhor José, quando esse personagem sai em busca da moça e de si mesmo, ele acaba individualizando essa desconhecida. Ele sai do geral, que é esse ambiente burocrático do arquivo e desse cartório, e ele sai desse ambiente geral, que é o da pessoa famosa, e se dirige para esse ambiente, para essa ideia do particular, que é essa moça e, por consequência, que é ele próprio. Né? Porque há um momento aqui em que ele chega até a se comparar
com ela, dizendo que muito provavelmente os dois valem tanto quanto esses famosos que ele andava colecionando aí. Não que ele colecionasse famosos, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, de certo modo, o que me parece nesse... Por que eu gosto tanto desse livro? E aqui eu já estou encaminhando o vídeo para o fim. Porque nesse livro aqui o Saramago, ele consegue, apesar de ele não construir uma alegoria tão bem feita quanto ela, o ensaio sobre a cegueira, ele consegue mostrar muito daquilo que está por trás da realidade. Ele consegue, de fato, apontar a estátua, enxergar a pedra dentro dela. E isso acaba fazendo com que a gente comece a perceber que a gente tem muito do Senhor José. Essas nossas obsessões podem estar ali adormecidas dentro da gente, a gente nem se dá conta, e quando vê, olha nós aí furtando escolas e, enfim, falsificando documentos, não é mesmo? Então, eu sugiro fortemente que você aí que nunca tenha lido nada do Saramago, eu sugiro que você, esse daqui, apesar de eu achar que As Intermitências da Morte também é uma ótima porta de entrada, eu acho que esse livro aqui você pode engatar ali logo na sequência, porque é um livro extremamente demonstrativo desse universo criativo do Saramago, desse universo literário do Saramago, que, como eu disse para vocês no início desse vídeo, nada deixa a dever lá ao ensaio sobre a cegueira, ao Evangelho segundo Jesus Cristo e a livros como esses outros que ficaram mais famosos, certo? É isso então. Fica aqui a dica de mais esse livro excelente, sério mesmo, leia este livro. Eu só não passei este livro para os meus alunos porque, tenho que falar isso para vocês. Eu mudei a lista de leitura dos meus alunos e eu passei um livro do Saramago. Não vou falar agora qual é, vou fazer um vídeo ainda explicando isso. Mas enfim, eu só não passei esse porque o outro livro que eu passei já vai me dar muito trabalho. Então, para vocês terem ideia, eu tirei todos os textos de um mês só para poder passar um livro do Saramago, porque eu sei que esse livro vai me dar trabalho. Mas enfim, eu só não passei esse livro aqui também, porque senão ia ser muita coisa e eu não sei até que ponto eu conseguiria encaixar esses dois livros em uma mesma temática. Mas em todo caso, eu acho que esse livro aqui é tão necessário quanto todos os outros do Saramago na formação da gente, não só enquanto leitor, mas enquanto pensador. Porque os livros do Saramago, eles têm essa coisa de fazer com que a gente pense muito sobre alguns detalhes do nosso cotidiano que a gente não dá muita atenção muitas vezes. Certo? É isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.